Pronto, gente, estamos de volta, então, dando continuidade ao nosso módulo. Vou colocar aqui para a gente poder voltar onde a gente estava, que era, a gente chegou até esse entendimento, né, psicológico, que é muito importante a gente ter, né? E é interessante que Platão aí chega e fala, né? Onde está a razão, afinal, né? E a razão é outra coisa que era estudada também, que constituía um questionamento, né? Onde está a razão? Até hoje a gente procura isso, né? Aonde está a razão? E aí começou todo aquele processo que, para quem estuda psicologia, o ser humano, que é um estudo que eu considero super importante, né? Para quem vai lidar com gente, né? Tem que estudar o ser humano, a psicologia, e as formas de entender o ser humano, né? Então, para Platão, né, a razão, a cabeça, corpo e alma eram coisas separadas, né? Então, desde aquela época, aí veio Aristóteles, que já era um pouco mais cético, né? Aí ele junta alma e corpo, que um pertence ao outro, um morre, o outro acaba, nada existe além do corpo, né, que está junto da alma, né? Lembro que minha mãe tinha essa ideia também, e eu só descobri quando ela já estava com seus 90 e tantos anos que ela dizia isso, né? Mas passava para mim uma ideia totalmente diferente e, na realidade, ela era totalmente ateia. Interessante isso. E Santo Agostinho que veio trazer as ideias da alma imortal, ou seja, ele separava, né? O corpo morre, mas a alma é imortal, se junta, se volta a Deus e tudo. São estudos, né, filosóficos de todos esses caras que vale a pena a gente estar sempre revisitando um deles, pelo menos uma vez por ano revisitar um desses caras, né? Para a gente ficar alimentando as ideias que eles tinham, que são ideias que até hoje continuam constituindo questionamentos, né? Não existe solução para nada disso, né? Aí vem São Tomás de Aquino, que busca a perfeição, né? Busca de Deus, essência, existência. Então, é bastante interessante as obras de São Tomás de Aquino. Até que vem Descartes, né? Descartes chega e diz que mostra, né? Realmente define a separação corpo-espírito, ou seja, o corpo precisa do espírito, sem o espírito ele é apenas uma máquina, então tem que haver o espírito no corpo, né? E nós sabemos que veio o Damasio, né? O português, neurocientista português, que escreveu O Erro de Descartes, né? O Erro de Descartes, onde ele mostra que Descartes falava o quê? Penso, logo existo, Descartes, né? Sendo que se você pensa, significa que você existe. E Damasio veio falar tudo ao contrário, né? Eu existo e sinto, logo penso. Então, foi interessante porque foi o que mais disparou a fama de Damasio no mundo, foi justamente porque ele foi contra a ideia de Descartes, falando exatamente a frase ao contrário. Nada de existo e sinto. Logo penso, logo existo. Existo e sinto, logo penso. Ou seja, o pensamento nada mais é do que resultado de uma estrutura orgânica que constrói o nosso pensamento como uma máquina de inteligência artificial faz hoje. Esse é o pensamento de Antônio Damasio, né? Que é neurocientista, né? Aí vem as psicologias que a gente começa a poder utilizar, né? Começa a ter que utilizar, inclusive, que são as psicologias científicas, começando lá por Wundt, né? E que começou a estudar justamente em laboratórios o comportamento humano, né? Então, Wundt, é interessante, quem puder, revisitar esses caras, né? Bem interessante mesmo. Então, na científica, William Wundt, a gente estuda muito isso quando vê a influência da psicologia no processo cognitivo, no processo educacional. Então, o compromisso, a colaboração de Wundt foi realmente muito boa, tá? Foi bastante espetacular. Aí vem a psicologia mais funcionalista, né? Que vai estudar, vem com William James, e que vai estudar
é exatamente o que interessa, ou seja, qual é a habilidade, o que, que o homem faz, por que, que ele faz isso, né? Que é a parte funcional, né? Então, a parte bem prática da análise do ser humano. A estruturalista, que Tishner foi um dos grandes, né? Que já entra na área que nós, na neuropsicopedagogia, precisamos estar bem atentos, que é o sistema nervoso central e todo o processo neurocientífico, né? Então, não que Wundt não seja importante, é para nós também, James também é importante para nós, mas quando entra na parte de Tishner, na estruturalista, já começa a gente a fazer referência ao sistema nervoso. E isso para nós é fundamental, porque quando a gente descobre, por exemplo, que o nosso sistema nervoso ele pode se alterar sozinho, a depender das estimulações externas. E o se alterar sozinho tem tudo a ver conosco, né? Que é o que a medicina demora bastante a aceitar, são essas alterações automáticas do sistema nervoso, que é a plasticidade cerebral, né? Embora eles estudem a plasticidade cerebral, mas tem uma dificuldade muito grande nesse entendimento, né? Então, aí vem a psicologia associacionista, o que ela vai fazer? Aí nós temos o Thorndike, né? Que vai já entrar no processo que para nós também é fundamental, que é o processo da aprendizagem. Thorndike, tá? O processo da aprendizagem e a neurociência. Então, a estruturalista e a associacionista tem tudo a ver com a neuropsicopedagogia. São fundamentos importantes para nós estruturarmos o nosso conhecimento, né? O behaviorismo, muito psicólogo adora a parte do behaviorismo, poucos gostam da Gestalt, e uma infinidade de gente se dedicou, nos últimos tempos, ao estudo da psicanálise, embora muito depois de Freud, né? O que eu vejo mais é a behaviorismo superar o Gestalt e a psicanálise superar os outros dois, né? Mas são áreas diferentes, porque behaviorismo e Gestalt tem a ver com comportamento, psicanálise tem a ver com neurose. Então, são duas áreas, dois objetivos diferentes, né? E o behaviorismo, que é importante a gente lembrar dele, né? Lembrar alguma coisa dele, é o estudo do comportamento, né? Estudo do comportamento, que a gente faz todo dia, temos que fazer todo dia mesmo, em que esse comportamento normalmente, naturalmente, está sempre associado ao meio ambiente, como parte inicial. E aí vem uma coisa interessante que eu tive contato agora há pouco tempo lá no Rio Grande do Sul com o cientista Aventino Agostini, que eu não conhecia, né? Eu fui conhecer ele há 3 ou 4 anos lá no Rio Grande do Sul, quando ele faz um estudo muito grande, mas não pela parte do behaviorismo. O estudo que ele faz é um estudo científico médico de patologia. Então, no estudo patológico que a Aventino Agostini faz, ele mostra que existe uma influência direta na estrutura que monta o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente. Então, diz que uma criança criada sem um meio ambiente como esse que dá na figura, ela vai ter uma má formação nas suas estruturas comportamentais. Então, ele desenvolveu a metodologia Saber Fazer, da escola Saber Fazer, Aventino Agostini. E eu estudei bastante a metodologia dele. Ele queria me conhecer por causa da minha teoria sobre os 3 cérebros, o cérebro cardíaco, entérico e craniano. E ele tem uma teoria do cérebro triuno. Então, acabamos nos conhecendo e passamos algumas tardes inteiras discutindo na casa dele sobre a teoria do cérebro triuno e a teoria dos 3 cérebros. E foi interessante que tanto eu como ele, nós chegamos à conclusão que nós estávamos falando da mesma coisa. Só que a localização é que era diferenciada. Ele via o cérebro cardíaco e o cérebro entérico, o reflexo dos dois no próprio cérebro craniano. E eu via a origem do reflexo no coração e no intestino. E ele achou isso fantástico. Ele estava doido para me conhecer para isso, e eu também doido para conhecê-lo. Nós nos conhecemos.
E até vai sair um documentário que está sendo feito sobre esse desenvolvimento dessa metodologia, né? O saber fazer, o cérebro triuno e os três cérebros. Não sei se já está pronto. Estavam filmando até, na época eu estava lá, filmaram a gente junto, discutindo, debatendo, tudo. Né? E o pessoal dele preocupado, porque ele está bem acabado, velhinho, está com medo que ele não resistisse até a publicação, a divulgação desse documentário, né? Mas está lá firme. Até uma palestra que eu dei na Faculdade de Medicina, todas as faculdades de medicina lá juntas, e eu dei a palestra e fiz homenagem a ele. E, para minha surpresa, de repente, quem chega? Ele foi levado pelo motorista, com gente assim, ele foi sentou na primeira fileira lá para assistir essa palestra. Né? Foi muito bacana o troço. Então, o estudo do comportamento está ligado ao meio ambiente. Está totalmente ligado. E aí é uma das coisas que nós, na neuropsicopedagogia, temos que estar atentos. Por quê? Uma das coisas que nós vimos foi a anamnese, né? A anamnese nós vamos entender a relação pai-filho. Tudo bem, excelente. O ambiente em casa, o ambiente educacional, ótimo, precisamos saber tudo. Mas a gente precisa saber também em que ambiente essa criança está inserida. Porque o ambiente que ela está inserido vai trazer reflexo para o seu comportamento também. Reparem a diferença entre uma criança que está estudando na escola, está sendo atendido por você, e de tarde ela está no campo, andando a cavalo, pescando, etc. E a outra criança que está de manhã na escola, sendo atendida por você, e de tarde está dentro do apartamento com o celular na mão o dia inteiro. A diferença é imensa para a estrutura neurofisiológica que vai definir o comportamento dessa criança. Então, mas é uma diferença tão grande, que a gente pode considerar até um crime você tirar um ambiente desse que vocês estão vendo aí, tá? Do desenvolvimento da criança. Né? E eu achei interessante que nessa palestra que eu dei na Faculdade de Medicina, a palestra foi promovida pelo Ministério Público de lá, e tinha a secretária de Educação da cidade, né? Todo mundo lá. E quando terminou a palestra, naturalmente eu convidei ele para vir para o palco, né? E ele veio e estava junto de mim, atrás de mim, estavam todas as autoridades, né? E no agradecimento, o secretário de Educação fez o agradecimento da minha palestra lá, e ele, sentado do meu lado, disse: eu vou acabar com esse cara agora, o velhinho, né? Eu disse: mas doutor Aventino, acho melhor o senhor não falar, porque estão todos os médicos da cidade, todos os estudantes de medicina da cidade, então uma população imensa aqui, e vai pegar muito mal para o secretário de Educação. Não, mas ele está destruindo a educação, porque o que aconteceu com o secretário de Educação fez? Ele pegou os jardins de infância que eram tocados por instituições religiosas ou outras, etc., que estavam em campos como esse, né? E tirou o convênio com essas instituições e construiu jardins de infância em prédios, sem jardim, sem árvore, sem espaço externo nenhum, só com sala. Lógico, destruindo as crianças, né? E ele queria falar isso ali, naquela palestra, né? Aí eu pedi ele para não falar, ele acabou não falando, mas eu acho que eu deveria ter deixado. Mas, porque realmente eu não entendo essas pessoas que vão para a Secretaria de Educação sem nenhum entendimento do que significa a educação de uma criança. Imagina você tendo a possibilidade, lógico, em muito lugar você não tem essa possibilidade, mas tendo a possibilidade de você ter um jardim de infância, ou seja, uma educação infantil num ambiente em que a criança esteja em ligação direta com o meio ambiente, com pequenos animais, etc., lógico que isso vai interferir na estrutura orgânico-psíquico dela, espetacular. Então, outra coisa que a gente deve fazer é essa análise, porque a gente já sabe que, com aquela que está no campo, nós vamos ter que ter uma abordagem diferenciada, muito melhor, ela está com a estrutura melhor. Aquela que está viciada em celular, que está dentro do apartamento, que não consegue ter contato nenhum com a natureza, nós vamos ter que ter um convencimento de substituição das coisas negativas por algo positivo e tentar descobrir como colocar algo positivo dentro de um apartamento, né? Que é complicado, né?
porque nem todo mundo mora em casa, com quintal, essas coisas todas, né? Mas é uma observação que nós temos que ter. Se a escola que a gente está orientando também não tem espaço externo, não tem ambiente, não tem árvore, não tem nada verde, também é uma falta muito grande que faz na construção do equilíbrio orgânico-psíquico da pessoa, né? Mas a gente não pode ter tudo que a gente quer, né? Então, o meio ambiente interfere diretamente, né? Outra coisa que interfere diretamente no comportamento são os genes, a gente sabe, né? Os genes interferem de uma maneira definitiva. A gente achava que ele não mudava, né? Interferir não mudava. Não, ele muda, ele pode mudar sim. Então, como é que é essa interferência do gene na pessoa? Os genes são os nossos programas, né? Os programas que fazem tudo se formar dentro da gente e os programas que fazem até a gente desenvolver comportamentos, né? E o gene vem herdado dos cromossomos da mãe e do pai, né? Então, vem herdado, XX, XY, traz os genes, a programação toda feita, e esses genes vêm deles, e se tiver algum gene errado no pai ou algum gene errado na mãe, logicamente, essa composição de gene errado pai mais gene errado mãe pode trazer os nossos problemas, nossas síndromes, nossos transtornos. Isso não há dúvida, isso existe, né? Então, muitas coisas vêm dos pais, do pai e da mãe. E, às vezes, um conjunto de genes com defeito que cause, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ou TDAH, ou TDO, etc., significa que o pai ou a mãe tem aquele gene e pode ele ter também características que indiquem alguma coisa do autismo, alguma coisa do TDAH, alguma coisa do TDO, coisa assim, né? Que pode ter. Pode ser tão pouco o defeito do gene no pai, tão pouco na mãe, que não aparece sintoma nenhum. E que o sintoma só apareceu por causa do conjunto gene defeituoso pai, gene defeituoso da mãe, que foi exagerado para a criança, né? Até é interessante a gente lembrar aqui, quem fez o curso de autismo sabe, que o autismo, por exemplo, e diversos outros transtornos, síndromes que têm origem genética, eles não têm um gene com defeito, ele tem vários genes com defeitos. Então, você tem um conjunto de genes mutantes que acabam provocando o desenvolvimento de uma anomalia dessas, né? Aliás, eu não posso chamar anomalia, tem termos que eu não posso falar, porque senão vou ser xingado por pessoas que acham que meu filho não é anômalo, tá? Então, algumas diferenças dessas, né? Agora, por que então que aquele mesmo conjunto de gene dispara mais menino autista do que mais menina autista, no caso, né? Cada transtorno desse tem uma incidência maior no menino ou na menina, né? Esse, por exemplo, do autismo é mais no menino do que na menina. Por quê? Porque os genes, aí não tem a ver com o gene em si, tem a ver com a estrutura cerebral do menino e a estrutura cerebral da menina. Os estudos que a gente tem acompanhado têm mostrado que o cérebro masculino, ele é um pouco mais fragilizado. Então, poucos defeitos genéticos podem disparar sintomas autistas, como, por exemplo, pode disparar ao processo de inflamação cerebral. Então, poucos genes podem causar, por exemplo, a permeabilidade intestinal no garoto, pode, com isso, permitir a passagem de proteínas venenosas, né, que vão trazer inflamação tanto no sistema digestivo, como vai levar a inflamação para o cérebro. Agora, para a menina, precisa de mais genes defeituosos para provocar esses defeitos. Então, o cérebro da menina é um pouco mais resistente aos defeitos, tá? Defeitos genéticos. Algumas doenças genéticas são, por exemplo, mais evidentes também no menino do que na menina, porque tem a ver com o cromossomo X, por exemplo. Então, uma doença característica do cromossomo X no menino causa consequências muito graves. Na menina, nem sempre aparece sequer sintoma, porque ela tem 2 cromossomos X, tá? Então,
pode um apenas estar trazendo defeito. Aí a menina sai em vantagem nisso, né? A diferença é que quando esses defeitos ocorrem na menina, ele é mais grave do que no menino. Tem isso também, a maioria deles, né? Então, os genes têm ligação com o comportamento, sim, porque tem ligação com a formação de toda a estrutura orgânica, e essa estrutura orgânica é o embasamento da psíquica, né? Então, obviamente, a gente acaba ficando com problema psíquico por causa de uma má formação orgânica. Por exemplo, no autismo, a inflamação cerebral é causa orgânica, mas a inflamação cerebral vai fazer com que haja um problema na área da psique, é óbvio. Porque se a cabeça está inflamada, se a cabeça está querendo explodir, ou se a cabeça está um peso na cabeça, logicamente, isso aí vai trazer problemas comportamentais, irritabilidade, agressividade, tudo. Teve até uma mãe ontem, na live das 2 horas, foi a de ontem ou de anteontem, na live da tarde, que só teve live de tarde, né? Ontem e anteontem, que ela disse, se lembra, professor Roberto, eu sou aquela mãe que levou a minha filha autista para ver o senhor na clínica lá em Passo Fundo. E quando chegou lá, o senhor, ela estava muito irritada, agressiva, o senhor colocou a mão na cabecinha dela e disse, ela está, a impressão que dá é que a cabeça está inflamada, ou seja, ela está quente, está... Aí nós fomos ver como diminuir essa inflamação cerebral. Minha filha é outra, ela está completamente diferente. Ela está falando, já não falava, ela está calma, ela está tranquila. Por quê? Porque a mãe concordou em fazer o tratamento para diminuir a inflamação cerebral da filha e desistiu dos remédios que estavam sendo passados para conter a irritabilidade da filha. A filha não é mais irritada e não toma remédio nenhum. Então, essas coisas é que, como vocês falaram, a gente precisa ter o conhecimento para ter o poder do convencimento. Então, com o convencimento, você salva essas crianças. Agora, se você não consegue convencer, você só vai ver as crianças serem destruídas e vai ficar só triste mesmo. Por isso que nós temos obrigação de desenvolver o poder do convencimento para salvar essas crianças, né? Senão a gente não consegue, pode ter certeza, né? Além dos genes, o que vai mexer no comportamento? Hábitos. Então, hábitos também mexem no comportamento. Então, é outra coisa importante para nós. Nós analisamos o meio ambiente, analisamos a anamnese primeiro, né? Meio ambiente, os genes. A gente, pela observação das características do pai e da mãe, a gente já pode até, quem sabe, descobrir que tem características. Isso eu faço sempre. É uma coisa interessante que eu já ia esquecendo de falar com vocês. Uma coisa que eu faço sempre na minha escola e nas escolas que eu, por acaso, estou nos primeiros dias de aula, né, primeiros meses de aula, e que eu passo há algum tempo, posso passar um mês, por exemplo, nessa cidade, né? Aí eu vejo o seguinte, eu vou observando as crianças de uma turma, né? Fico bastante tempo com eles lá. Aí depois eu faço a reunião com aqueles pais, sem perguntar quem é pai de quem. E eu descubro, na conversa com os pais, quem são os filhos deles, por causa ou seja, a interferência no gene, que vem pelo meio dos hábitos, né? Então, você percebe claramente do que você, ao ver a criança, você está vendo o reflexo da sua mãe ou do seu pai. É muito interessante. Isso aconteceu até lá nos Caingangues, quer dizer, na tribo dos Caingangues, que a primeira vez que eu fui, né, eu só tive contato com os índiozinhos, né? Então, fiquei com os índiozinhos direto e tal, conhecendo eles e vendo. E aí depois o cacique me chamou para a gente fazer uma reunião com todos os pais, né? Aí essa reunião com os pais foi interessante, que os filhos não estavam, né? Eles chegaram depois. E eu já sabia o nome das crianças, o nome em português, né? O nome em Caingangue eu não consegui decorar mesmo, né? Muito difícil. E aí, na hora que eu estava conversando com as mães, com os pais, etc., aí eu dizia, seu filho, o fulano de tal, aí um deles olhava para o outro, aí o outro dava o nome em Caingangue, né? Como é que você descobriu? Aí eles, como é que descobriu que esse é meu filho? Aí depois eu falei para o cacique, eu descobri que a maioria não falava português, né? Falava só Caingangue, a maioria das mães. Aí ele disse, olha, o que eu estou falando é porque o filho sempre tem o reflexo do pai. Então, a gente conhecendo o filho, na hora que você vai conhecer o pai, você vê que as características são semelhantes, né? E isso é outra coisa importante da gente ficar atento. Hábitos, então, são coisas que a gente pode fazer
treinamento. Então, na nossa parte da terapia da neuropsicopedagogia, o que nós pudermos usar da terapia cognitivo-comportamental é bom para a gente criar hábitos saudáveis, hábitos positivos da criança. A criação de hábitos, ela reduz muitos sintomas e elimina até, às vezes, problemas que podem se tornar problemas impeditivos da própria aprendizagem. A criação de hábitos. E a criação de hábitos é uma coisa que, às vezes, é demorada, às vezes não, mas é uma coisa que a gente deve fazer. Num colégio que você tiver ensino integral, é mais fácil, lógico, né? Um colégio interno, melhor ainda. Agora, um colégio que você está com a criança metade do dia e a outra metade ela está com todo o pessoal de hábito irregular, aí você raramente vai conseguir algum sucesso. Mas a criação de hábitos para desenvolver a criança para ter uma capacidade cognitiva melhor é fundamental. E isso independe da criança ser neurotípica, autista, TDAH, disléxica, descalcúlica, qualquer coisa. O hábito é fundamental. Lógico que com o autista, o hábito tem suas particularidades, né? Já que ele, pelo fato de ter um hiperprocessamento nos seus processadores perceptivos, ele tenta organizar, inconscientemente, tenta organizar os seus processadores, então ele fica muito concentrado em tentar definir o que eu vou prestar atenção, é isso, isso, aquilo. Por isso que ele é muito metódico, né? E aí ele acaba criando hábitos bastante rigorosos, onde ele se apoia, ele tem que se apoiar, a segurança do autista é aquele hábito metódico que ele tem, todo ali certinho, para que ele não... É como se ele estivesse tentando se desvencilhar do excesso de informações que está chegando sobre aquilo. Então, ele quer só se concentrar naquele simples hábito. Por isso que mudar um comportamento autista é muito difícil. A substituição é muito difícil, como aconteceu agora, né, na pandemia. Então, foi uma loucura você, com a criança que está acostumada a sair, a fazer terapia num tal horário, tal coisa no outro, tudo, e de repente está em casa o tempo todo, meu Deus do céu, foi uma loucura. Aí nós sugerimos, né, colocar na parede da casa, no quarto, uns quadrinhos desenhados com a rotina dele, né? A rotina sem pandemia, e embaixo de cada quadro da rotina sem pandemia, o mesmo quadro com a rotina com pandemia, com o mais semelhante possível da rotina com pandemia, ou seja, a gente criar uma rotina em que a rotina agora, com pandemia, seja semelhante, e toda vez que a gente vai levar a criança para aquela rotina, a gente mostra o quadrinho, agora nós vamos fazer esse. Se não tivesse a doença aí, a gente estaria nesse de cima, para ele sempre estar relacionando a rotina de baixo com a rotina de cima, para diminuir o problema na hora que a gente voltar para o processo não pandêmico, né? Então, que aí é menos um problema. Senão, já pensou 2 momentos de desespero para a criança autista, né? Então, o hábito é uma coisa boa para todo mundo, né? A criação de hábitos, ela no comportamento, a gente tem que analisar, porque ela vai facilitar bastante o processo de aprendizagem, tá? Aí vem os memes. Nós falamos dos genes e não podíamos deixar de falar dos memes também, né? Os memes que nós não sabemos onde estão, como são, etc. Isso é uma criação, o nome é uma criação de Richard Dawkins, né? Para as programações características da cultura dos nossos antepassados. Aqui são as programações que vão fazer a formação orgânica nossa. E aqui seria a programação que vai trazer a cultura dos nossos antepassados, talvez como uma formação psíquica nossa, não sei, não sabemos ainda. Quem está nesse estudo é toda a linha de pensadores ligados a Richard Dawkins. Tá? Oi, Sandra, basta colocar aí no chat o nome de vocês, que depois eu leio tudo. Eu registro todos os nomes de vocês. Tá? É só botar no chat o nome de cada um. Porque tem gente que está com o nome
E tem gente que não está falando, né? Então, quem não está falando, fale agora. Você fale, não, escreva agora, escreva seu nome no chat para eu poder registrar na lista de frequência. Tá? Então, o meme é esse. O meme foi desenvolvido por Richard Dawkins e traz a cultura dos nossos antepassados. Tá? Depois vem, então, esse é o behaviorismo. O behaviorismo pode ser uma coisa tipo radical. O que é o behaviorismo radical? É o que analisa o comportamento operante real, tá? Que foi Skinner quem desenvolveu isso, né? Que é aquela história do estímulo-resposta que a gente já sabe. Então, o behaviorismo radical é aquele usado para os animais, né? Para estudo dos animais, mas que a gente também usa para, pelo menos Skinner, né? Para a análise do ser humano, né? E foi muito condenado, muita gente falando mal do behaviorismo radical e tudo, mas ele foi fantástico. Né? Aí veio a Gestalt, né? A Gestalt, que é a psicologia da forma, eu acho linda a Gestalt, o entendimento gestaltista. Tá? Quem desenvolveu bastante a Gestalt foi Ehrenfels, né? Christian von Ehrenfels, né? Que a ideia é o quê na Gestalt? Você é praticamente uma psicologia pela arte. Né? A gente pode considerar que é psicologia pela arte, mais ou menos isso, né? Seria essa coisa. Né? Que é o quê? Tornar explícito aquilo que é implícito. E isso é feito na arte. Né? Ou seja, a ideia é ter mais consciência do comportamento aparente em contato com o meio ambiente, né? Que seria isso. Ou seja, a ideia de Ehrenfels é que nós precisamos observar o que está aparente, o que está aparecendo em contato com o meio, porque, segundo ele, as profundezas obscuras do inconsciente, como está nessa frase, né, só podem ser exploradas com iluminação artificial e pela interpretação. Aí ele está tocando pau na psicanálise, tá? Ehrenfels. Porque você tem que iluminação artificial para descobrir o que está lá, interpretar o que está vindo de lá, né? E que o importante é nós entendermos o todo, que o todo é completamente diferente. Ele tem características próprias. Então, o conjunto artístico da pessoa, né? O conjunto da pessoa tem características próprias e não tem nada a ver com a soma de cada uma das suas partes. Né? E eu acho bacana essa maneira dele ver, né? Da psicologia gestaltista, né? É muito interessante isso. Que é a arte, é a análise da arte, né? E ataque à psicanálise é um ataque que não tem muito sentido, né? Cada linha de pensamento tem a sua vantagem, sua desvantagem, etc. Não vejo o porquê dessa luta, né? E outra pessoa muito interessante também na ideia da psicologia da Gestalt, né? Uma das coisas também que Fritz Perls comenta é sobre quando ele associa, esse é Fritz Perls, né? É quando ele associa as práticas cognitivas, tá, com as emoções e os sentimentos do paciente. Isso é uma coisa que nós temos que fazer constantemente, nós estamos falando disso o tempo todo, né? Porque, veja, aquela criança que tem um problema em casa e tudo, óbvio que os sentimentos dela, as emoções dela vão interferir na parte cognitiva dela, não tem nem dúvida. A pessoa que está bem consigo mesma, etc., ela vai ter uma prática cognitiva muito melhor. Então, óbvio que existe essa relação, tá, entre emoção, sentimento e cognição. Sempre existe. Né? Não que a psicologia, que as outras psicologias descartem isso, mas a psicologia gestaltista, ela evidencia isso, né? O aspecto do todo, entender o todo, a pessoa como uma composição completa, né? Então, a imagem, né, o estímulo que é a imagem, né, da pessoa, ela é percebido, processado e começa a se relacionar com as outras. A ideia dele é o quê? Não precisa pensar muito, não. Basta sentir. Né? Nada de ficar querendo entender os detalhes da pessoa. Sinta a pessoa e veja o que você tem que fazer com ela.
porque o todo pode não ter nada a ver com partes. É como você vai ignorar a composição da pessoa para ver a forma ideal que ela está mostrando a você. E isso a gente vê muito quando no meu caso, por exemplo, que eu trato dessas crianças com paralisia cerebral muda, etc., e que tem uma deformação visual, uma deformação na face, por exemplo. Então, se você vai atender uma criança dessa, e você fica preocupado com os detalhes, ou seja, a deformação da face, né? O fato dela não mexer nenhum membro, o fato dela não falar, o fato dela pouco mexer a cabeça, aí você começa a ver esses detalhes, você quase que desiste da pessoa. Tá? O que a Gestalt diz? Olhe o todo. Veja o que está por fora, veja o aparente que pode você descobrir esse aparente, eliminando todas as partes que você está vendo. Então, como é que a gente faz isso? A gente olha para a pessoa e a gente dá uma segunda olhada, uma terceira olhada, até que a gente consegue tirar da pessoa todos os componentes que lhe afastariam dela, que é a deformação da face, a atrofia nos membros, o fato de estar numa cadeira de rodas, tudo isso você vai tirando, vai eliminando. Daqui a pouco você está numa terceira, no quarto olhar para essa pessoa, você está vendo ela por dentro, você está vendo a composição dela, você está vendo aquilo que se tornou aparente, que é o todo dela. Aí você tem a relação com essa parte. E isso foi muito forte, muito firme, na primeira relação que eu tive, primeiro momento que eu tive com uma menina daqui da Bahia até, paralisia cerebral muda e tudo, em que eu fiquei algum tempo olhando para ela sem que ela me visse, para eu poder despir a imagem que me afastaria dela. Tá? Isso acontece com a gente. Aí, quando eu consegui fazer isso, eu já estava adorando a menina, amando a menina. Aí eu disse, agora eu estou pronto. Aí eu entrei, fiquei na frente dela, mas eu já estava sentindo amor por ela. Por quê? Porque eu estava sentindo amor por uma imagem que eu criei a partir do sentimento e da emoção dela, e não das características físicas. Então, é esse o detalhe da Gestalt. Tá? Você pega os sentimentos e as emoções e constrói a aparência que você quer dar com os sentimentos e com as emoções, em vez de se apegar aos detalhes físicos da construção do corpo daquela pessoa. É uma coisa difícil, né? Muita gente não gosta disso, acha complexo, acha coisa que não gosta, né? Mas eu acho maravilhoso isso. E eu uso isso. E eu acho que a gente tem momentos que se você não usar isso, você não vai conseguir se relacionar com a pessoa. Como é que você vai se conseguir? A gente diz que não discrimina, né? Mas a gente discrimina. Se você vê uma pessoa com um defeito muito sério, você você não consegue se aproximar, você tem uma rejeição. Agora, esse trabalho, para você eliminar essa rejeição, quem lhe dá é a Gestalt. Não tem nem dúvida. Então, por isso que nós temos obrigação, neuropsicopedagogos, nós temos que ter essa obrigação de absorver, tá? O que tem de melhor da Gestalt, o que tem de melhor do behaviorismo, lógico, tem melhor de tudo. Né? Porque nós precisamos disso, porque nós somos o primeiro a tentar entender aquela criança, aquele adolescente, para dali, se nós não conseguirmos com a nossa terapia neuropsicopedagógica fazer alguma coisa, nós vamos então fazer os devidos encaminhamentos para os especialistas das outras coisas. Né? Então, isso é muito importante. Catiúcia diz que faz isso já na prática. Exatamente. É isso mesmo. Virgínia também, Catiúcia. É importante isso. Nós temos que fazer isso. Tá? É muito importante isso. E a arte, né? Nada melhor do que a arte, né? Você vê. E como é que a gente vai entender a pessoa? A gente tem que entender a pessoa como a gente tenta entender esses quadros aí. Né? Como é que a gente vai entender? É só a gente olhar com cuidado que a gente vai ver o que a gente quiser. Né? Então, a gente vai ver aí. A gente vai ver, por exemplo, uma mesa na esquerda, né? É um pedestal de uma mesa em preto, né? Um pedestal de uma mesa bonito, bem entorneado, ou duas faces, uma olhando para a outra. Então, a depender da maneira que a gente olha, da forma, do foco que a gente tenha, nós conseguimos ver o que é mais agradável para a gente. Então, aí é que está. Nós temos que ver nas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade também, o né, mais professor? agradável para nós. Né? Oi? Alguém falou alguma coisa?
E a direita, então, é um monte de bicho. Fui eu. É uma questão também de empatia, né? Empatia, sem dúvida, é empatia. É exatamente isso. É o que a gente mais precisa, né? Então, esse processo eu acho maravilhoso, tá? Eu acho assim uma coisa muito bacana quando a gente consegue atingir esse ponto da construção da arte nessa relação, porque não tem nada que eu acho mais envolvente do que a arte, né? Pode ser que eu seja um idealista de arte, sei lá, mas eu acho que não tem nada mais envolvente. Se você consegue transformar isso e criar, né, numa pessoa que está com você aquilo, tanto que tem professores meus que levam um susto, né? Que veio a paciência que eu tenho com determinadas crianças que são as verdadeiras pestes, assim. Mas por quê? Porque eu não vejo a peste. Eu vejo a beleza da criança, a beleza que eu construí naquela criança. E a partir do momento que eu vejo a beleza daquela criança, eu já chego para ela transmitindo esse amor que eu estou sentindo por ela. Só em você transmitir esse amor, você recebe de volta. Aí o que você fizer com ela vai ter muito mais resultado do que se você não tiver feito dessa forma. Aí elas conseguem fazer, como agora, por exemplo, nós estamos com problemas com algumas crianças que não conseguiram se adaptar ao ensino remoto, não sei o quê, e desistindo, e desligando a câmera, fugindo da aula, aquela coisa toda. Aí eu digo aos professores, conquistem as crianças, conquistem esse adolescente. Aí falei para a coordenadora, né? Se o professor não conseguir, conquiste você, converse com o pai, com a mãe, com os filhos junto, conquiste eles, para ver se estimula eles e tudo. E aí cada um tentou fazer da sua forma, né? Aí eles disseram, fulano é impossível, fulano é impossível. E quais são os impossíveis? Aí eu peguei os impossíveis, eu disse, vamos ver se vai ser impossível mesmo. Aí eu fiz o relacionamento meu com eles, né? Só que o que eu digo aos professores como fazer. Gente, tem que amar, tem que ter amor. Se não tiver amor, não adianta. Aí uns acham que é frescura, né? Esse negócio de amor, isso é frescura. Bem assim, professor, eu passei uma experiência no ano de 2017 na escola em relação a uma colega, Uhum. porque achava que você passa a mão na cabeça dos meninos, por isso que os meninos gostam de você, mas é a forma positiva de você trazer aquelas habilidades que o aluno tem, não Exato, só olhar aquele mau comportamento, né? É um exato, olhar de amor. Eu costumo dizer que a psicopedagogia tem um olhar de amor, tem um exato. olhar diferente, né? Que Exatamente. faz com que o outro veja uma forma diferente, É, não só a parte negativa, né? E a gente está exato. acostumado, na maioria das vezes, nas escolas, ver só aquele aluno, a parte negativa. E aquela parte negativa é aquele aluno que mais precisa de você, porque a gente muitas vezes não olha o contexto familiar, não olha o que está por trás daquele mau comportamento. Né? Se tem eu digo assim, por conta da escola pública, né? A gente vê que muitas crianças, às vezes, não tomou o café da manhã, já chega já, né, com todo um contexto social. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, como a Sandra falou, né, a empatia com o outro. Isso faz a gente conviver melhor. Sem dúvida. E aí, com esses professores, eu falei, vem cá, mas o que interessa para vocês? É reprovar o aluno que está com problema? Vocês vão ficar satisfeitos com a reprovação do aluno? Ou vamos ficar satisfeitos com a tentativa de mudar o comportamento dele, para ele ficar empolgado e começar a se recuperar na matéria? Ah, mas ele já teve tanto resultado negativo que essa altura não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Vamos recuperar o garoto. Se ele começar a mudar a partir de agora, tem jeito sim, lógico que tem jeito. O que nos interessa é reconstruir uma coisa que está mal construída por algum motivo, que não interessa qual é, interessa a reconstrução. Pronto, eu peguei esses que estavam os piores e fui conversar com eles. Todos eles melhoraram. Todos melhoraram. Aí, mas é porque você é o diretor. Não, é porque eu falei com amor. Vocês esqueceram desse componente que eu vivo dizendo. Tem que falar com amor. Com amor. Amor significa imposição de limite e afeto. Não é só afeto. É imposição de limite e afeto, né? Então eu fiz com muito amor, dando prazos. É lógico, impondo coisas a fazer. Faça, me apresente amanhã, meu querido, me apresente amanhã tantas horas. Ou seja, chama de meu queridinho, mas para me apresentar amanhã às 10 horas, esse trabalho feito, tá bom? Eles fazem com o maior prazer. Aí começa a recuperar, recuperar, recuperar. Então, isso é que a gente tem que botar na cabeça das pessoas, mas como vocês sabem,
nem sempre a gente consegue convencer os adultos que estão nessa, certo? A gente consegue recuperar as crianças, mas mudar a cabeça de alguns dos adultos que deveriam estar querendo fazer isso é um pouco mais difícil, né? Vitória diz uma coisa muito interessante, né? Não existe piores, existem pessoas dignas de dar limites de afeto, oportunidade de ser. Exatamente, Vitória. E você é uma, né, Vitória, que insiste nisso também, né? Que insiste muito nisso também. E as pessoas reclamam exatamente, você passa a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça, é construir uma nova pessoa dentro daquela que está se demonstrando completamente desligada do mundo. A gente tem que ligar ela de novo na tomada, fazer ela se ligar no mundo. E nós podemos fazer isso. Então, o que nós precisamos não é passar a mão na cabeça, isso é estimular a criança, né? Mas é terrível, né? E também, como Virginia fala, tirar os rótulos também. Os rótulos são perigosos, porque as crianças, elas muitas vezes, elas se apossam do rótulo para justificar uma preguiça. O rótulo alimenta a preguiça. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto demais. A primeira vez que eu vi isso forte demais foi num descalcúlico. Uma criança descalcúlica, que a mãe chegou para mim e disse, meu filho é descalcúlico, ele tem descalculia, então tem que avisar o professor de matemática que tem que tolerar tudo, porque ele não consegue fazer conta nenhuma, ele não consegue entender número, não consegue coisa alguma, né? E o que eu vi é que, por algum motivo, quando ele estava, talvez, na educação infantil, depois na alfabetização, primário, ginásio, né, alguém que ele gostava, que estava com ele, tinha muita facilidade de matemática. Ele, então, se bloqueou. Ele sentiu, o irmão, não sei como é, não me lembro, que tem muitos anos isso desse menino na minha escola. Ele entrou na minha escola, ele tem mais de 10 anos isso. E eu não me lembro quem era. Mas aí ele, por causa desse que tinha facilidade, ele bloqueou a facilidade dele, que ele achou que ele era burro em matemática, que ele não entendia nada. Então, todo mundo detetou como se ele tivesse descalculia, e não tinha absolutamente descalculia nenhuma. Então, esse é uma das... era apenas um problema emocional, né, da descalculia. Então, fizemos todo um trabalho de exigência com afeto. Exigência de exercícios de matemática, etc., dentro daquilo que ele tinha certeza que sabia, para ir convencendo ele que ele sabia matemática e quebrando todos os bloqueios. E o garoto, ele entrou no primeiro ano do ensino médio e só sabia fazer conta de dividir por um número. E no ensino médio, imagina. Quando chegou no meio do ano do ensino médio, ele já praticamente tinha condições de acompanhar os colegas na matéria do ensino médio. Por quê? Porque tudo que foi ensinado nas outras escolas ficou registrado na mente dele, embora o bloqueio emocional não deixou ele ter acesso. Então, quando a gente quebrou o bloqueio, o ensinamento já estava lá, tinha algum resquício de aprendizagem. Então, ele conseguiu aprender com muita facilidade tudo o que estava sendo ensinado. Isso foi ótimo, porque foi uma tremenda escola para os professores de matemática da minha escola. Eles aprenderam com esse aluno, né? Com a relação com esses alunos. Foi muito interessante, né? É exatamente o que Vitória fala. Tem muitos profissionais que não buscam essa via de acesso do aluno, e aí cria o bloqueio emocional. É aquele que não dá mais. Foi demais. Já ensinei 3 vezes, o cara não aprende. Aí também esse não tem jeito. Aí a coisa mais fácil que tem, como outro dia eu perguntei para numa reunião de professores, que eles estavam falando não tem jeito, qual é a solução? Reprovar todo mundo? Reprovar, vocês querem que eu faça o quê? Reprove, então? É só reprovar? Reprovar é fácil. É só avisar a mãe que ele não tem condição, porque competência, você reprova, repete o ano. É isso que vocês querem? Cadê a nossa missão? O aluno que está indo bem não precisa da gente, não. Esse aluno que está estudando, que está indo bem, que tem uma característica boa, esse aí, se você puser uma televisão lá, uma videoaula para ele e der um módulo, ele se safa sozinho. Quem precisa de nós são esses que estão com dificuldade. E aí, para nós, na neuropsicopedagogia, convencermos os professores disso, é uma missão nossa. Nós temos que fazer isso.
temos que convencê-los disso, que a gente, só quem precisa da gente é o aluno que tem dificuldade. O aluno que não tem dificuldade, eu, como dono de uma escola particular, posso demitir todos os professores, botar lá videoaula, e eu mesmo ficar só tirando dúvida de quem tiver. Quem tiver dúvida, vai na minha sala. Então, não vou gastar dinheiro com professor, com negócio de direitos trabalhistas, nada disso. Eu falei isso para eles uma vez, para os meus professores todos. Se vocês só quiserem alunos que saibam estudar, vocês todos vão para a rua. Eu vou pagar vocês para quê? Tá? Não vou precisar. Basta videoaula. Aí eles ficaram pensando, né? Pensativos em relação a esse problema. E Vitória diz que não podemos desistir da capacidade que todos nós temos, né? E nós temos. E a gente só desenvolve a nossa capacidade, como a Vitória está falando, com o aluno problema. Com o aluno que não tem problema, como é que a gente vai desenvolver a nossa capacidade? Não tem como. Até nós, na neuropsicopedagogia, nós precisamos do aluno problema. Lógico, se tem aluno problema, não precisa da nossa especialidade. Para quê? Tá? Então, são eles. E a gente aprende com eles, né? A nossa prática vai ser aprendendo com eles no nosso dia a dia. Não tem nem dúvida quanto a isso. Né? Cadê aquela arte que eu deixei aqui, que estava tão bonitinha? Aqui. Então, essa é a Gestalt, né? Que eu amo a Gestalt. Acho maravilhoso. E aí vem outra coisa que é interessante, né? Nós temos que dar uma passada rápida por essas coisas todas, né? Por esses pensamentos todos, para a gente ver o que a gente pode extrair de cada um, né? O existencialismo é um pensamento também, tá? Sandra, os desafios do Leva Pesquisa, é isso que a gente quer, a curiosidade também, né? Vitória falou uma coisa interessante, né? Antes do aluno, o professor precisa receber o afeto, limites e entender, ensinar. Exatamente. É por isso, Vitória, que todo início de ano, na hora que eu faço na minha escola e nas escolas que eu oriento, né? Quando eu posso estar no início do ano letivo, na semana pedagógica, um dia, pelo menos, é de autoentendimento. É para a gente fazer, cada um dos professores, entender a si mesmo, tentar resolver os seus problemas consigo mesmo, aqueles que são casados, etc., com seu cônjuge. Então, a gente passa, às vezes, mais do que um dia inteiro só nessa. E, às vezes, a gente passa até exercício para casa para a gente debater no dia seguinte. Então, na minha, eu faço 2 dias, né? Mas as outras escolas, às vezes, é um dia só, para que a gente possa consertar aqueles problemas, aqueles desafios que nós temos conosco mesmo, né? E às vezes com o cônjuge, com quem convive com a gente, né? Quem mora com um amigo, por exemplo, é a mesma coisa, ou seja, é uma convivência dupla, precisa estar resolvida para que você não esteja mal, né? E essa resolução é importante para a gente poder entender as crianças, entender os adolescentes e conseguir ajudá-los. Porque se a gente não tiver bem resolvido conosco mesmo, como é que a gente vai resolver o problema dos outros, né? Nós não vamos conseguir. Nós vamos ter só com remédio. Só, em vez de fazer neuropsicopedagogia, fazer medicina, daí começar a prescrever medicamento. Aí é fácil, aí é tranquilo. Então, no existencialismo, já o que Sartre, né, que é um dos grandes do existencialismo, seguindo vários aí, a ideia é que o homem, como ele diz na frase dele, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo, tá? Que ele considera o primeiro princípio do existencialismo. O homem é o que ele faz de si mesmo. E isso é interessante, que essa frase mostra para a gente as besteiras que a gente fala, achando que, poxa, eu não consegui isso, eu não dei sorte nisso. A gente é o que a gente faz da gente. Ou seja, esse princípio eu acho fundamental. Eu posso não concordar com uma porção de coisas do existencialismo, mas essa frase de Sartre, para mim, é fantástica, tá? Então, deixa eu ver o que o Vitória falou mais. Só cobrar do professor não traz resultados, tá? Agora, prepará-los emocionalmente, se conhecer primeiro, por isso que eu faço questão disso, tá?
a gente preparar o professor para ele entender a si mesmo. Eu até convidei os meus professores para fazerem o tal curso de interpretação dos sonhos e autoconhecimento, né? Para que eles começassem a treinar para o ano que vem, para chegar no ano que vem ficar mais fácil esse autoentendimento de cada um, né? Que a gente faz todo ano, mesmo aqueles que já estão comigo há 5 anos, 6 anos, tá? Todo ano a gente faz o mesmo processo, né? Porque sempre tem alguma coisa a mais para nós entendermos sobre nós mesmos, né? Nós somos uma caixa de surpresa, nós somos um mistério para nós mesmos, né? E quando Sartre diz, a existência do homem define a sua essência, mas o melhor mesmo é isso. O que a gente faz da gente a gente é aquilo que a gente faz da gente, né? Isso aí não tem dúvida. Muito obrigado, Vitória. Você sou o exemplo na Paz de Leão. Aliás, estou com saudade da Paz de Leão, né? Nunca mais consegui ir aí, esse ano foi brabo, né? Então é o essencialismo, ou seja, eu acho assim, algo muito bacana. A gente pode tirar muita coisa do pensamento existencialista, né? Agora, a minha paixão é a psicanálise, né? Então, o que eu acho bacana é que é exatamente na psicanálise que a gente abre os nossos horizontes. Aí é uma coisa absolutamente fantástica, a abertura dos nossos horizontes que é feita na psicanálise. O que Sara falou? Quando percebemos nossas fragilidades e conhecemos que também temos habilidades, fica mais fácil compreender o outro, ter um olhar mais amoroso, realmente. Às vezes a gente não tolera o outro, Sara, veja se não é isso, porque a gente não conhece o erro que nós temos dentro de nós. Então, muitas vezes, aliás, é interessante isso que Sara falou, né? Porque uma das coisas que eu tenho comentado muito já em vários momentos é que uma maneira de a gente descobrir os nossos defeitos, uma maneira fácil de descobrir nossos defeitos, é a gente descobrir os defeitos de quem a gente aponta. Toda vez que a gente aponta o defeito de alguém, se preocupa com o defeito de alguém, começa a ficar inquieto com o defeito de alguém, pronto, está descoberto o nosso defeito. Aquele defeito que a gente está vendo em alguém está sendo apenas o nosso defeito projetado nesse alguém. Isso é claríssimo na psicanálise, tá? A gente vê isso claramente. A gente projeta no outro defeito que a gente, às vezes, nem sabe que tem dentro da gente. Por isso que eu acho que o conhecimento psicanalítico ele leva a gente a uma outra realidade, né? Ele abre os nossos horizontes, né? Ele faz a gente ir longe no pensamento, é uma coisa espetacular, né? E fora que na psicanálise, né, você exatamente o que a Vitória falou, as pessoas nem se conhecem e só apontam o defeito dos outros, exatamente. É a maneira, eu sempre digo, aproveite, porque esse é o alarme para dizer, eu tenho esse defeito. Só você se incomodar muito com o defeito do outro, pode saber que você tem ele. Lógico, a menos que o cara seja um assassino, esteja matando gente, esteja roubando, obviamente, você tem que ficar contra mesmo, né? Mas se está quer dizer, contra no sentido de tem que ser preso, tem que pagar por isso. Mas a gente ficar irritado com o defeito do outro é mal. Sinal que a gente tem algum problema dentro da gente em relação àquilo, né? Que na psicanálise, as coisas são fantásticas. O que ela quer? Ela busca as causas da infelicidade. Então, a ideia da psicanálise é bem diferente da psicologia. A psicologia é adequar a pessoa, o comportamento da pessoa ao meio, de maneira que ela se sinta integrada ao meio. Então, é isso, adaptar o comportamento da pessoa ao meio, para ela se sentir integrada ao meio e se sentir feliz com isso. Na psicanálise, a gente vai buscar a causa da infelicidade. A causa de infelicidade é o quê? Neurose. Então, a gente vai buscar as causas das neuroses. Por quê? Muitas das neuroses que a gente tem, elas são apenas reflexo de algo que está, alguma energia forte que está dentro de nós, no id, tá? Dentro de nós, contida ali e que quer ser extravasada. A partir do momento que a gente descobre a origem dessa energia, essa energia se dissipa
e você passa a não ter mais a consequência daquela energia, porque a consequência dessa energia são as neuroses. Essa figura do aparelho psíquico que está aí na frente, né? Que está aí à direita, a mesma figura está os dois momentos de aparelho psíquico desenvolvido por Freud, né? A ideia dele, do aparelho psíquico, é porque a gente vai buscar a causa da infelicidade nesse, como eu coloquei, no intricado mecanismo do aparelho psíquico, que aí está bem representado por esse iceberg. Mas estão as duas representações. A primeira representação é aí inconsciente embaixo, pré-consciente ali na linha d'água e consciente no céu, né? E representando. Então, o céu, a linha d'água e a profundeza do oceano inconsciente. A primeira aparelho psíquico desenvolvido por Freud foi assim, exatamente esse, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois é que Freud foi vendo que essa divisão do aparelho psíquico, com essa divisão, ele não conseguia explicar uma porção de casos que apareciam para ele no comportamento das pessoas, né? Aí ele criou esse segundo aparelho psíquico que fica muito mais bem explicado, mas que tem uma coisa que me intriga há muitos anos. Aliás, desde a década de 70, quando eu aprendi pela primeira vez, quando eu estudei pela primeira vez psicanálise, o id totalmente inconsciente me intriga muito. Até hoje eu não aceitei o id totalmente inconsciente pela experiência que eu tenho de ver sinais do id na consciência, tá? Mas isso é um caso para estudar na psicanálise. Cadê? Deixa eu ver aqui. Muitas vezes as pessoas nem se conhecem e se amam. Aí só pai Pedro para cuidar do neurônio. Sim, só Pedro mesmo, né? Exatamente. Então, esse aparelho psíquico que está aí, né? Que ele já começa. Agora, a minha inquietação é o seguinte. Logicamente, a gente não vai discutir isso agora, que seria já, né, discussões que a gente vai ter no ano que vem, né? Nós vamos fazer, vamos ver se a gente consegue, uma vez por mês, fazer estudos de psicanálise, da mesma forma que nós estamos fazendo esse mini curso mensal. Então, não sei como eu vou fazer ainda, mas eu vou divulgar para vocês. A gente vai fazer ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, num encontro, só um dia, uma noite, né? Um para estudos de psicanálise, e o outro para educação em geral, né? Educação inclusiva em geral, distúrbios, síndromes, transtornos, etc. Então, seriam 2 encontros, uma vez por mês, né? Mas isso eu vou divulgar ainda, que ainda estou estudando como fazer. Aí, esse id, que é as nossas pulsões, as nossas vontades, os nossos desejos mais internos, no meu modo de entender, eu vejo uma parte desse id, tá? Pode ser ínfima, mas aparecendo lá em cima na área consciente, ou no mínimo na área pré-consciente, tá? Mas isso não está falado nas obras de Freud, nem de Lacan, nem de Anna Freud, nem de Melanie Klein, nem de nenhum dos psicanalistas que eu venho lendo ao longo de todos esses anos, né? Mas isso me intriga muito. Então, tem vários artigos que eu já escrevi mostrando a evidência de parte consciente do id surgir na nossa mente, tá? Então, vamos ver que bicho vai dar isso na hora que nós pusermos isso para debate. Mas aí é para depois, né? Para debate posterior, né? Então, tem aí a psicanálise, que é a coisa que eu mais adoro, né? Que eu sou apaixonado por ela, né? Aí nós temos o ego, né, na psicanálise, que é a nossa realidade, né? Toda a nossa realidade. Que é bom a gente saber o que é o ego. O ego é o quê? É aquilo que a gente pensa que é. Ou aquilo que a gente... o que nós somos. Até botei aqui, deixa eu dizer o que eu escrevi aqui, para não misturar, mas eu botei. O ego é aquilo que o que somos, o que achamos que somos, ou o que mostramos que somos. Até montou um em cima do outro aqui. O que somos, o que achamos que somos, ou o que mostramos que somos. Então, é exatamente isso, tá? Esse é o nosso ego,
que a gente chama também da nossa personalidade, digamos assim, né? Então, o que a gente é, o que a gente acha que é, o que a gente mostra que é. E é exatamente isso. Porque muitas vezes a gente se repara o seguinte: o nosso ego tem uma parte fora, uma parte consciente, né, que é a parte que está acima da linha d'água, tem uma parte quase consciente e uma parte totalmente inconsciente. Tá? Muitos colegas meus dizem que isso que eu digo de ter uma parte do id consciente não é id. Eles dizem isso aí é a parte do ego que está inconsciente que pode se tornar consciente. Mas as características que eu tenho visto nas pessoas que eu tenho atendido ao longo desses milhões de anos aí, têm mostrado partes do id mesmo, que são características do id que a pessoa tem conhecimento. É consciente na pessoa. Tá? Então, para mim, é id. Não tem quem tire isso da minha cabeça. Eu vou ter que mudar em algum artigo meu, eu vou ter que refazer essa figura aí. Lógico que todo mundo vai achar que eu sou doido, né? Como é que eu vou fazer uma figura indo contra as ideias do gênio Freud? Mas eu já estou com a figura preparada. Mas é uma coisa que eu digo sempre para todos os pesquisadores em todas as áreas. Não é por um gênio ter falado uma coisa que a gente vai achar que o que a gente está pensando, como é diferente do que o gênio falou, é uma grande burrada. Pode não ser. Pode não ser. Não é para o cara ser gênio que ele está impedido de ter alguma maneira de ver diferente. Entendeu? Então, aí está o ego, né? É isso. E como a gente vê do ego isso, né? O que somos, o que achamos que somos, o que mostramos que somos, significa, se o nosso ego é o que nós achamos que somos, Vitória, o que você está falando é o que eu acho. O id é uma parte... Tem uma parte do id no nosso consciente. Mas, segundo Freud, o id é totalmente inconsciente. Tá? Nos estudos de Freud, de Lacan, de todos os grandes psicanalistas, o id é totalmente inconsciente. Eu não concordo. Eu acho isso que você falou é que está me inquietando desde a década de 70, que eu acho que tem uma parte do id na área consciente nossa. Tá? Então, a resposta à sua pergunta, o id tem parte consciente? Não. Pela psicanálise tradicional atual, não. Pela minha ideia, parece que sim. Então, tem duas respostas à sua pergunta. Tá? Parece que sim. Tá? Inclusive, eu dei essa informação no curso de interpretação do sonho e autoconscientização, autoconhecimento, eu falei sobre isso, sobre essa ideia. Aí o pessoal que estuda psicanálise a fundo, um tempão e tudo, levou um susto e começaram a analisar e tudo, e a gente está discutindo isso. Tá? Ideias, né? Vamos ver. Ah, sim, porque você não concorda com a psicanálise. Eu acho que são conhecimentos maravilhosos, mas a gente não tem que concordar, não. Não tem que concordar. Nós temos que analisar, ver o que a gente concorda, o que a gente discorda e tirar o máximo proveito da abertura de mente que ela nos permite. Isso é, por exemplo, Freud é um maluco. Quando ele diz que na fase fálica, não, na fase fálica, a criança dos 3 aos 7 anos, né? Entre 3 e 7 anos, na fase fálica, a criança quer transar com a mãe e matar o pai, esse cara é um maluco, é ou não é? É o que ele fala, que a criança quer manter relações sexuais com a mãe e quer matar o próprio pai, tá? Então, repare só. Aí, só que quando ele fala isso, e você consegue entender o que ele quis dizer. Quer dizer, o que ele quis dizer, ele disse. Né? A gente consegue entender coisas que ele não disse, mas que nos ajudam a entender a criança. Essa parte é fantástica. Quando a gente lê Freud, lê Lacan, lê todos eles, mas com espírito de questionamento, como Vitória fala, não concordo, ótimo. Então, na hora que Vitória vai ler alguma coisa de Freud, ela vai ler com o espírito de questionamento. Então, essa leitura com espírito de questionamento é que vai fazer a gente ampliar o nosso próprio conhecimento. Então, isso é muito importante, muito importante. Se a gente lê uma pessoa dessa com o espírito de considerar o cara um gênio
e achar que tudo que ele fala é verdade absoluta, nós não estamos aprendendo, nós estamos decorando, né? Esse é que é o problema. Então, e aí é perigoso para o nosso próprio conhecimento. Então, questionamento, mesmo que a gente goste da pessoa, mesmo que você, Vitória, achasse, concordasse com tudo de psicanálise, o ideal seria ler questionando, lógico, né? Isso é muito importante a gente ter, né? Então é isso, ou seja, essa parte do ego, né? E depois do id, né? Vamos ao id. Tá? O que seria o ego? Ele faz eu esqueci de falar isso. Ele faz a mediação. O ego faz a mediação, tá? Entre o id, tá? Que é esse de baixo, e o superego, que é aquele do lado, tá? Quem é o superego? O superego são os nossos valores, são as nossas lições sociais. O superego é um juiz, tipo juiz de aspectos morais. Quem é o id? O id é o desejo, são os desejos mais profundos nossos, as vontades que a gente não tem, pode não ter consciência delas, necessidades primitivas, as paixões, é o id. É por isso que eu digo que isso aqui, todo esse id que está aqui, tá? Todo esse id, ele aparece, sim, na parte consciente. Tá? Aparece. Se a gente ficar prestando atenção, ele está na parte consciente, sim. Por isso que eu acho que essa figura está errada. Mas quem sou eu para dizer que a figura está errada? Eu mesmo. A gente tem que dizer mesmo. A gente tem que questionar mesmo. Uma dúvida, como Vitória falou. Tá? Então, teoricamente, pela psicanálise... Oi, diga, pode dizer. Quem ia dizer? Como se o superego abafasse o id no nível consciente. Isso. O superego, o que é? Eu também, algumas vezes... Pode dizer. Oi? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu também, algumas vezes, já pensei, como o senhor, eu até escrevi aqui, pensamento do professor Roberto, e muitas vezes eu já pensei dessa forma, que alguns pensamentos que a gente pensa que está a nível do inconsciente, chega na consciência e pela questão da moral, pela questão dos costumes, tudo que é... Aí o superego vem e abafa. Então, por isso que... então ele está lá só a nível inconsciente. Eu também acredito que, às vezes, ele fica meio na superfície. Exatamente, também concordo com isso. Eu tenho visto isso e eu tenho detetado isso nas análises. Ou seja, em todos os pacientes que eu analisei. Então, como são muitos pacientes, que você vai pegando cada caso desse, pacientes analisados por colegas também, aí você percebe que tem algo errado aí. O que acontece? O id seria realmente a nossa mola impulsionadora da vida, da própria vida. Sem a energia do id, sem a energia ídica, ou seja, a gente não teria vontade de fazer nada, perdia vontade, paixões, a gente não teria... Tudo seria uma máquina, nós seríamos uma máquina. Eu acho que o id é aquele que transforma a gente em algo diferente de uma máquina. É ele quem diz que nós somos algo a mais, nós temos emoção, nós precisamos extravasar nossas emoções, nós precisamos extravasar as emoções. É o id, eu acredito nisso. Bom, o que o ego faz? O ego é aquilo que a gente vai aparentar. Então, você não pode querer extravasar suas emoções e aparentar em todo lugar aquelas emoções que você quer extravasar. Então, o ego é uma construção para levar o que você quer de uma maneira sociável, apresentável, né? E o que é o superego? O superego é uma construção educacional. O superego não existe se não tiver educação. Se você não tiver tido limites, educação correta, não existe superego. O superego é uma construção. Tanto que o superego, você repara que a gente pode associar o superego um pouco ao córtex pré-frontal, que é o elemento de contenção que o TDAH às vezes não tem muito pouco. Então, ele não consegue se conter, né? Ele é impulsivo, muito impulsivo, aí não presta atenção em nada, o TDAH, né? E a gente sabe muito bem que muitas pessoas que têm o TDAH não tiveram uma educação com limites apropriados.
Ou seja, é como se elas não tivessem o superego nesse foco, superego contenção de comportamentos, né? Então, a gente pode fazer uma série, não é bom fazer associação assim, mas exatamente o que Mari falou, controle inibitório, é exatamente isso. Exatamente, Vitória também falou da energia ídica, né? Que confirma nós temos algo a mais do que simplesmente a máquina que vai cumprir as determinações do dia a dia. Nós não somos uma máquina simplesmente, né? Como aquele filme de Charlie Chaplin, né? Que é aquele filme que fala que a gente está dentro de uma máquina o tempo todo, né? Ou seja, nós não somos isso, nós temos algo a mais. E esse algo a mais é muito importante, que está no ID, tá? Então, é exatamente isso que nós somos. Se nós não tivéssemos o ID, nós simplesmente seríamos um robô. Simplesmente um robô. Não precisaria do superego, absolutamente. Sem ID, para que superego? Não tinha. Porque o ego já está formado, já está programado. O nosso ego estaria todo programado. Que graça teria o mundo? Para nós, nenhuma. Para a máquina, não precisa ter graça ao mundo, basta cumprir a função para o qual aquela pessoa foi estabelecida, como em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que eu recomendo todo mundo a ler, né? Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Então, cada um foi programado para uma determinada situação, que eu confundo, às vezes, ele com o 1984, de George Orwell, que eu leio os dois constantemente. Não estão aqui. Esses dois estão na biblioteca do colégio. Então, que é exatamente isso, são máquinas, você transformar a pessoa em máquina, ela não tem vontades, ela não tem desejos, não tem paixões, não tem nada disso, né? Terrível, um mundo estranho, né? Bem estranho. Então, realmente isso. Então, a psicanálise, o que eu acho bacana da psicanálise é abrir a nossa mente para essas análises, mesmo contestando determinadas coisas dela, porque realmente essa da fase fálica, por exemplo, é uma coisa... tempos modernos, eu tinha esquecido, exato, Mário. Tempos modernos. Aquele que o Charles Chaplin ele mostrando que nós somos parte da engrenagem de uma máquina. E se a gente pensar bem, né, nós somos mesmo. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, nós seremos sempre parte da engrenagem de uma máquina. Como na hora que eu estou fazendo o treinamento, né, de as pessoas para se entenderem. Isso eu faço muito no colégio com os alunos, principalmente do ensino médio, né? É exatamente isso. Verifique por que você tem que conhecer você mesmo por dentro, saber quais são suas paixões, suas verdadeiras paixões, seus verdadeiros pulsões, desejos, porque senão você vai se transformar num simples engrenagem de máquina, como é do filme Tempos Modernos, que você vai ter uma rotina de vida para nada, para o nada. A vida vai passar e você não vai nem perceber que você vai acordar de manhã, vai tomar café, vai para o trabalho, vai ganhar seu dinheiro, vai voltar do trabalho, vai tomar seu chopp, vai dormir, vai acordar no dia seguinte, fazer a mesma coisa e vai ter eternamente, vai ganhar dinheiro, gastar dinheiro, vai ser eternamente um ciclo de uma máquina sem amor, sem paixão, sem emoção, sem sentimento, sem nada. Tá doido. Exatamente. Se não tivermos cuidado, a gente acaba. E a gente tem que tomar cuidado, como a Vitória falou mesmo, porque não é brincadeira. O dia a dia nosso, as exigências que caem em cima de nós são tantas que nós temos que tomar muito cuidado para não nos transformarmos nesses verdadeiros robôs. E a nossa tarefa como neuropsicopedagogo, a gente não pode mesmo virar robô, porque a gente tem que estar com toda a emoção, com toda a capacidade de perceber a emoção do outro, ainda tem isso. Não é só a gente deixar a nossa emoção surgir. Nós temos que desenvolver a capacidade da percepção e até do estímulo ao sentimento e à emoção do outro. Porque, às vezes, o que está faltando numa criança é exatamente a emoção. Vários casos eu tenho pegado com isso, vários casos. Teve um menininho, que eu até contei ontem no curso de alfabetização e letramento, que estava numa creche que eu oriento, né? E tinha um bebezinho jogado no tatame, como todos estavam jogados, como eu sempre recomendo, né? Joga todo mundo no tatame.
E os professores estavam impressionados porque os outros bebês estavam já se virando para um tentar ver o outro, já começando aquela ideia de querer começar a tentar engatinhar, né? E tinha um lá quietão, virado para o outro lado, não estava nem aí para ninguém. Aí virava ele, não estava nem aí para ninguém. E na anamnese que havia sido feito anteriormente, tinha uma porção de eu li lá, tinha uma porção de anotações da professora, mostrando estranho isso, estranho isso. Eu comecei a ler, espera um instantinho. Aí eu fui lá e peguei o bebezinho, né, por frente, né, botei ele com a cabeça na minha mão, aqui, né, cabeça na minha mão, e pegando ele por baixo, né, e encaixei ele todo aqui, e comecei a mexer nele. Peguei no bumbum, segurei aqui e comecei a mexer um pouquinho, para um lado e para o outro, mexendo assim. Ele que estava fixo, estava com o olhar desligado, né? Ele começou a sorrir, começou a ficar alegre ali, né? Por quê? Porque, de repente, ele estava todo encaixado no meu braço, né? Todo encaixadinho assim, e eu mexendo com ele. Fazendo o quê? Uma massagenzinha, apenas uma massagenzinha nele. Aí, por que eu percebi? Eu achei, foi chute meu, que pela anamnese ele estava abandonado, ou seja, ele estava desprezado, porque apareceu alguma coisa de que ele veio, ninguém esperava, não queria ele, não sei o que, coisa assim. Aí eu acho que aquela deve ter sido a primeira vez que ele sentiu um afago completo, porque eu fiz isso, mas olhando para ele com amor, lógico, né? Se tiver amor já é. Olhando. O garoto começou a sorrir, e ele mudou completamente a maneira dele ser em relação a ele mesmo e em relação aos outros. Dizem, e o pessoal está comentando comigo, que ele está fazendo agora a mesma coisa que os outros. Ele está com o mesmo interesse, está olhando. Ou seja, o que falta, às vezes, em algum bebezinho? Bebezinho, imagina. O que falta? Emoção. Afago, né? No caso, era um afago, né? Era um afago, era um amor, é afeto, né? Acho que faltava isso nesse bebezinho. Por quê? Porque não tem em casa. Então, é interessante, nesse caso, esses profissionais da creche têm que ser orientados por nós para substituir, para complementarem aquele amor que está faltando em casa. Aí, mas a gente não está aqui para isso, a gente está para tudo, não tem jeito não. Se nós temos interesse em desenvolver a criança, a gente está para tudo, a gente tem que completar sim. Quantas vezes no ensino médio eu pego uma criança, um adolescente daquele que está pelos cantos, e levo ele para a minha sala, abraço ele, começa a conversar e tudo, ele começa empolgado com aquela relação de afeto que ele teve comigo, começa a se sentir melhor, a se dedicar melhor, acaba que ele está pelos cantos. O que eu fiz? Substituir um pai que estava faltando. O nosso papel é esse? Não, não é. Mas acaba sendo. Tá? Ou melhor, a gente fazendo isso, a gente consegue que os nossos objetivos de desenvolver aquele adolescente, até adolescente no caso, de 14, 15, 16 anos, mas você consegue completar. O amor como Michele falou, é a base de tudo, não tem nem dúvida. A afetividade é o melhor caminho, como Rossane falou. É exatamente isso, é a afetividade. Catiúcia também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, e nós, como neuropsicopedagogo, nós temos que orientar os profissionais de educação, né? Porque nós estaremos com eles sempre. A neuropsicopedagogia vai estar o tempo todo ligada aos profissionais de educação. É uma coisa. E como eu falei, se a gente tiver, além de ligado ao profissional de educação, ligado à família, né? E aos terapeutas especialistas, fechou o círculo. Fechou o círculo, a gente já está com o controle total, que é o que a gente precisa. Não é que a gente vá se bancar o melhor possível, né? Mas a gente vai estar com um controle muito bacana para poder salvar todas essas crianças de algum abandono emocional, né? Abandono qualquer desse, que realmente só estraga a criança, né? Só destrói a criança. Então, isso eu acho algo fundamental, né? E aí, na psicanálise tem algumas coisas, né, que são estranhas, né? Por exemplo, a formação reativa. Tá? A formação reativa, que a gente vê muito nas crianças, a criança reagir contra
alguma coisa dela mesma por causa de um mau relacionamento com o outro. Isso às vezes acontece, né? Então, o ego, ou seja, a personalidade da pessoa, não aceita o que ela quer por dentro. Isso acontece bastante. Então, a gente cria atitudes opostas e até exageradas em relação ao desejo que a gente tem por dentro, tá? Então, por exemplo, a pessoa engordou demais, um exemplo que eu tenho, assim, engordou demais, então ela inicialmente, fez de tudo para emagrecer, porque achou que... Mas chega a um ponto que ela cria a atitude oposta e ela se destrói, tá? Fazendo tudo ao contrário do que por dentro ela gostaria de fazer. Então, um exemplo claro de pessoa física que aconteceu isso, está aí o exemplo. Tá? Esse é um exemplo claro. Ela se alimenta exageradamente, ou seja, faz tudo ao contrário do que, na realidade, ela inicialmente queria fazer, né? E vai piorando, até o dia que explode, né? Essa formação reativa ocorre, lógico, nosso foco é observar pequenas reações, formações reativas nas crianças para evitar um mal maior, né? Aí já não dá mais, aí já é para psiquiatra, né? Tem que levar para o doutor Pedro, psiquiatra, resolver o caso. Aí não é com a gente mais, não. E a regressão? A regressão ocorre também, a gente sabe que é muito comum a regressão, e a regressão tem várias explicações, né? Exatamente. O que a Vitória falou. As emoções dos profissionais precisam de suporte para que não afete os que sofrem sob sua responsabilidade, que são as crianças. Exatamente. Mari, Afetividade e Educação, o meu livro traz sobre a afetividade. Esse meu livro, Afetividade e Educação, eu mergulho totalmente nisso, né? Totalmente. É isso. Muito obrigado, Vitória, por achar que o livro está perfeito. Aqui. Então, a regressão, tá? A pessoa é insatisfeita. A regressão é uma insatisfação com alguma coisa, tá? Aí eu vou falar da insatisfação com o hoje, tá? Então, se a pessoa está insatisfeita com o hoje, ela regride, ela quer voltar ao ontem, tá? Então, antes da projeção, deixa eu ver isso aí para a gente deixar bem claro. Como é essa regressão que a psicanálise fala? Digamos que você tem uma pessoa que ela até hoje chupa dedo, ela até chupeta usa, não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo o tratamento da psicanálise, a gente percebe uma coisa. Ela não se satisfez com a fase seguinte àquela que ela precisava da chupeta, que é a fase dos 1 ano e meio até 3 anos. Então, na fase oral, que é a fase até 1 ano e meio, ela se deu muito bem, ela mamava no seio, estava muito satisfeita, ou se não estava satisfeita, tinha chupeta para satisfazer. Ela foi muito bem resolvida na fase inicial, que é a fase oral. Quando ela mudou para a fase anal, que tinha que ter que tinha que se lambuzar, tinha que estar se sujando, tinha que estar um monte de coisa, ela não se satisfez, porque alguém fez a besteira de, por exemplo, dizer para ela, quando ela fez cocô, que o cocô é sujo, feio, fedorento. Isso na fase anal, né? Aí a criança levou um choque, porque ela tem que ter prazer em fazer cocô, e, de repente, alguém disse que o cocô é sujo, feio e fedorento. Aí, o que acontece? Isso cria uma neurose na cabeça dessa pessoa, que ela vai regredir para a fase em que ela estava satisfeita, que é a oral. Então, ela vai ter tendência a chupar o dedo, a querer chupeta até o tempo todo, ela vai voltar para a infantilidade, vai ficar muito infantil. E isso é um processo de regressão que a gente encontra muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque a fase anal é muito mal entendida pelas pessoas. Muito mal entendida. Tem um vídeo meu sobre a fase... Aliás, nesse livro Afetividade e Educação tem isso também. Tá? Tem tudo isso explicado no livro Afetividade e Educação. Né? Qual é o outro processo? Projeção. Nossa, projeção. A projeção é quando a pessoa projeta o seu desejo contido no outro. Acabamos de falar sobre isso, né? Que a gente vê o defeito no outro, na realidade é o nosso defeito projetado no outro. Então, essa é a projeção, que é também uma outra coisa importante. Esses dois processos da psicanálise são processos bastante interessantes. Tá?
Aí, o filho de Vitória teve um problema, um bloqueio, né? Com medo da privada. Por quê? Uma profissional disse que não poderia fazer em casa, não é? Que ele tinha que fazer em casa, né? Deve ser isso. Então, com certeza, ela fez essa besteira. Qualquer coisa que a gente faça no momento, a gente, 1 ano e meio, 3 anos é a fase crítica, né? Que a criança tem que ter prazer em fazer cocô. Aí, se você diz para a criança que cocô é feio, sujo, fedorento, ou que você diz que não é para fazer, tem que fazer em casa e não na escola, qualquer coisa assim, ou seja, a pessoa vai criar uma neurose. Então, a gente tem que preparar esses profissionais, aí é mais uma tarefa nossa, tem que preparar esses profissionais para eles pararem de fazer besteira e pararem de destruir essas crianças. É impressionante, né? Mais uma missão para a gente. Né? É fogo, é cada Professor, coisa. Oi, diga. Virgínia, Oi, Virgínia. como a gente pode lidar com uma criança já grandinha, né? 7 anos, que não gosta de limpar o bumbum, Ah, tá. né? Após fazer o Pô. cocô. Aí a gente percebe que tem uma alteração no comportamento, chora, não quer limpar, diz que está com nojo. Uhum. Pode ser algo ligado a essa regressão? Você poderia... Com certeza, na época que ele estava, no momento que tinha que ter prazer de fazer cocô, que foi animado, 1 ano e meio, 3 anos, entre 1 ano e meio e 3 anos, né? Alguém pode ter inadvertidamente, porque as pessoas não sabem, às vezes fazem sem querer. Pode ter dito alguma coisa assim para ele. Ou seja, isso é sujo, isso é feio, é fedorento. Ou até uma avó, tia, assim, vai limpar o garoto, né? Aí diz, oh, meu Deus, que fedor, vamos lá limpar, vamos tomar banho. Que fedor, Sim. Vamos limpar isso tudo que está fedorento. Vamos tomar banhinho que está fedorento. Pronto. A criança tinha que sentir prazer, não tinha que sentir fedor nenhum. Aquele cheiro, para ele, tem que ser prazeroso. Por mais que o adulto ache horrível, não queira se aproximar, tenha nojo de cocô, o adulto que acha isso é porque também tem problemas, tá? Interessante essa sua fala aí, me remeteu várias situações e esclareceu algumas situações aqui na minha cabeça. É isso. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que preparar os atuais adolescentes que vão ter filho para não fazer essa mesma besteira que a gente pode ter feito. Então, porque é o tal negócio, o que está feito, está feito. A gente tem que tomar cuidado para ninguém fazer mais isso. Como orientar a criança, professor? Agora eu fiquei curiosa. Como é que é? Como eu posso orientar essa criança? Agora que ela já está com isso feito, né? Agora vai ser mais complicado, porque agora com 7 anos, se bem que com 7 anos a pessoa já entende, né? Já dá para você conversar. Então, você pode começar a conversar e começar a mostrar o que é o processo digestivo. Né? Então, tecnicamente, quando você fala tecnicamente, o nojo sai, o nojo vai embora. Você vê quando a gente, por exemplo, tem medo de ver um acidente, sangue e tudo, mas quando você fala tecnicamente do processo que vai ter que ser feito para consertar uma pessoa que se feriu, você perde um pouco aquele medo. Mesma coisa do cocô. Então, você tem que explicar, o ideal é o quê? Explicar para ele como é o processo digestivo, como é que é a microbiota intestinal, que trabalha a digestão, aí constrói um bolo fecal, aí você põe o termo se é bolo fecal em vez de cocô. Aí já muda tudo, né? Aí constrói o bolo fecal, aquele bolo fecal vai fazer o quê? Vai eliminar tudo que não pôde ser aproveitado para o organismo, então joga fora porque não vai precisar mais. Então o cocô passa a não ser uma coisa nojenta, passa a ser um bolo feito de coisas que não puderam ser aproveitadas para a nossa alimentação e que não precisa mais estar no nosso organismo, tem que ser jogado fora, e por isso a gente vai para a privada e dá descarga. Pronto. Então, você fazendo isso, possivelmente, ele vai entender. Obrigada. Ok? Eu acho que esse é o caminho, né? Bom, gente, agora então vamos fazer um intervalozinho para almoçar. 2 horas a gente recomeça, tá?